Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza? Vamos para o relato de hoje, vamos ver do que se trata. O título é O Doloroso Despertar e vamos ver do que se trata. Oi, Ana, esse é o meu terceiro relato. Tenho ouvido alguns relatos nas coletâneas aqui e me lembrou muito de como a minha mediunidade começou de verdade. É uma moça que nos conta, tá? E me deu vontade de contar para vocês como aconteceu. Foi difícil, aterrorizante. Pena que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje em dia. Experiência que quero dizer de conseguir manter a calma e tentar entender e, em alguns casos, resolver o que aconteceu. Bom, pode ler tranquilamente, os nomes e até os lugares já foram trocados, mudados. Hoje eu tenho 40 anos, sou casada há 17 anos, tenho uma filha de 12 anos. Tudo isso para explicar que eu não tenho motivos para mentir. Tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos e há pouco mais de 6 meses namorava a sério um rapaz da minha idade. Vou chamá-lo aqui de Rafael. Ele era de família kardecista e eu de família muito católica. Meu pai é diácono permanente. Ele tinha a formação de um padre, mas sem a promessa de celibato. E minha mãe, ministra da Eucaristia. Eu era obrigada a ir à missa 2 vezes por semana, novenas e jejuns, sem contar confissões 2 vezes por mês. Na época eu não conhecia outra coisa. Eu achava que fantasmas, assombrações e entidades eram coisas de filmes que não poderiam existir na vida real. Rafael era um anjo na minha vida. Me respeitava muito e respeitava a seriedade que eu levava à minha religião. Sempre que eu podia, eu convidava ele para ir à missa e ele nunca recusava. Eu, na verdade, tentava era convertê-lo, sem sucesso. E ele sempre me convidava para ir nas sessões no centro dele, e eu sempre recusava. Eu dizia: Deus me livre de ir nessa macumba disfarçada. Apesar disso, eu adorava a mãe dele. Seus pais eram separados há anos e era raro ele falar do pai ou mesmo visitá-lo. O pai morava não muito longe da casa dele. Ele sempre dizia que seu pai estava mais preocupado com o trabalho e com a política do que com a família. Seu pai, no trabalho, era alguém sério e muito respeitado. Eu não vou dizer o que ele fazia, pois era alguém muito conhecido na cidade. Todos os finais de semana, após sair da missa de sábado à noite, ele vinha me buscar para passearmos no shopping. E quando tínhamos dinheiro, íamos ao cinema. Nessa noite em especial, fomos à casa dele, pois não tínhamos dinheiro para nada, nem para fazer um lanche. Sua mãe, muito simpática nesses casos, nos preparava algumas guloseimas e ficávamos lá conversando com ela. Nessa noite, ele começou a me contar como o kardecismo funcionava e que ela começou nessa noite, não, ele, não sei, começou a me contar como como o kardecismo funcionava e que ela começou a frequentar, ou ele, e que ele começou a frequentar quando a mãe, ou ela mesmo, não sei, gente, e que ela começou a frequentar quando a mãe dela havia falecido. Acho que então foi ela. Nessa noite, ela começou a me contar, a mãe dele, né, como ela começou a frequentar. Pois ela não aceitava a morte da mãe e sofria muito com isso. Eu fiquei surpresa com a dedicação ao próximo e a caridade que faziam. Não só na época do Natal, como na igreja que eu ia, e sim todos os meses do ano, dando roupas, cestas básicas, ajuda com estudos e muito mais. Eu achei lindo, mas a questão dos espíritos e a reencarnação me incomodava um pouco. Rafael me levou para casa essa noite e eu havia falado para ele que eu não imaginava que a religião dele era tão bonita. Domingo não nos vimos, pois eu tinha uma formação teológica e eu teria que estar presente para ajudar o meu pai. Domingo fui acordada com o telefone tocando, onde o Rafael me dizia que seu pai havia sido morto naquela noite. Ah, tá,
senão vai virar um proibidão, não vou entrar em detalhes, ela falou. Eu fiquei chocada e sem pensar duas vezes fui encontrá-lo em sua casa. E é claro, quando cheguei lá, estava lotado entre amigos e familiares. E o que mais me chocou foi a vozinha dele que estava num canto, como se tivesse anestesiada. Vi o Rafael, fui abraçá-lo e senti ele frio, vazio, sem aquele brilho que ele tinha normalmente, sabe? Eu fiquei muito triste ao ver isso. Primeira noite. Cheguei em casa e, como de costume, tinha o meu pequeno ritual antes de dormir. Me joguei na cama, pois estava muito cansada, um cansaço físico e espiritual. Na época eu não entendia essas coisas. Fechei meus olhos e vi um rosto todo desfigurado e a boca estava toda destruída. Ele mexia a boca, mas não saía nada, nenhum som. E eu abri os olhos rápido e não via nada. Apenas o meu pequeno quarto iluminado parcialmente pela luz do poste da rua. E foi assim a noite toda. Foi horrível. No dia seguinte, de manhã, fui para o enterro com os meus pais. Chegando lá, foi muito comovente. Todo mundo muito triste, falando como ele era um homem bom, que sempre ajudava todos que o procuravam. Meu pai foi convidado a dizer algumas palavras e foi lindo. Todos choraram. Amenizou um pouco a atmosfera do ambiente, né? Meu pai é muito bom nisso. Segunda noite. Cheguei em casa ainda mais cansada que no dia anterior, mas dessa vez eu senti uma presença dentro do quarto. Mas como meu pai tinha a mania de vir à noite no meu quarto mesmo, ele me cobria e sempre me dava um beijo na cabeça. Eu não me preocupei, apenas esperei. E nada, eu apenas esperei e nada. Me virei e olhei o quarto que estava vazio, mas a sensação estava lá de que tinha alguém. Não era o meu pai, mas tinha aquela sensação. Aí me virei e tentei dormir. E foi quando eu senti isso ao lado da minha cama. Até o cheiro eu senti. Era uma mistura de suor e algo queimado. Me virei rápido e vi uma sombra entre o meu guarda-roupas e a minha cama. Me sentei na cama e a sombra sumiu. E de novo foi assim a noite toda. Dia seguinte, o Rafael veio na minha casa, tentei não falar do ocorrido. Assistimos um filme de comédia romântica, conversamos sobre tudo e nada, e então ele voltou para casa. Terceira noite. O mesmo ritual, mas dessa vez eu vi um homem desfigurado e ele parecia estar sofrendo e me deu uma mistura de medo e pena. Comecei a chorar, comecei a rezar. Eu rezei um rosário inteiro. E aí ele sumiu. Deitei e dormi uns 30 minutos e então escutei algo caindo dentro do meu quarto e vi que era o meu relógio de pulso que quebrou e ficou parado na hora de 5h23. Guarde essa informação. De novo eu não conseguia dormir. Era uma vontade descontrolada de chorar. Chorei muito. No dia seguinte estava toda inchada. Minhas mãos, meus pés, o meu rosto. Não me preocupei no momento e fui para o meu cursinho pré-vestibular. Quarta noite e a mais apavorante. À noite, mesmo o ritual de sempre, deitei morta de cansaço, achando que eu dormiria muito rápido, mas não. Como estava uma noite abafada, liguei meu ventilador de teto na velocidade mínima, deixei aberta a minha janela e estava agradável. E quando deitei, senti um peso sobre mim. Como se alguém tivesse deitado sobre o meu corpo. Abri os olhos com dificuldade, pois estava muito cansada e não vi nada. Fechei os olhos e aí eu vi nitidamente um ventilador de teto caindo em cima de mim. E eu pulei da cama num salto, mas o ventilador estava no mesmo lugar. Aí eu achei que eu estava alucinando por conta das noites sem dormir. Voltei para a cama e tentei dormir. E foi lá que eu o vi, nitidamente em cima de mim. E ele me segurava pelos ombros e me sacudia, mexendo a boca como se quisesse me falar alguma coisa. Eu pulei da cama gritando com todas as minhas forças. Meu pai chegou mais rápido que um relâmpago e eu estava sentada no chão, chorando copiosamente. Ele não sabia o que fazer.
Eu tentei contar para ele, mas quando vi no seu olhar, tipo, você tá ficando louca, eu parei e só disse que foi um pesadelo horrível. Ele me disse que eu deveria rezar mais. No dia seguinte, à saída do meu cursinho, fui uma igreja franciscana me confessar, pensando que talvez teria respostas às minhas questões. Um monge franciscano me recebeu sorridente e com um olhar do tipo, o que uma jovenzinha está fazendo aqui, né? Disse que eu precisava me confessar e eu acho que o meu olhar parecia ser algo importante. Não sei. Ele ficou chocado ao ver que eu sabia de cor e salteado o ato de contrição e todas as outras rezas antes da confissão. E no fim ele me perguntou o que me perturbava. E aí, Ana, eu esvaziei meu saco, como dizem aqui onde eu moro. Contei tudo nos mínimos detalhes e no final o choque. Ele me disse sem cerimônias: eu te aconselho buscar uma ajuda psicológica ou até uma ajuda psiquiátrica, pois eu acho que você está tendo alucinações graves. Me mandou rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria antes de ir embora. Eu estava em estado de choque. A minha fé, tudo que eu acreditava na vida me abandonou, virou as costas para mim. Eu não rezei nada. Fui num orelhão mais próximo, liguei para o Rafael e pedi ajuda e contei o que havia acontecido. Ele, como um anjo, me disse que eu poderia vir à casa dele, pois ele poderia me ajudar. Sem pensar 2 vezes, eu fui. Chegando na casa dele, ele viu meu estado. Eu estava com olheiras como um urso panda e muito, mas muito cansada. Ele, sem jeito, me perguntou: hoje tem sessão de desobsessão no centro. Não é o melhor dia para uma primeira visita, mas acho que você está precisando. E eu estava tão triste, decepcionada e sem forças que eu não recusei. Chegando lá, que surpresa agradável! Todos com camisas brancas e olhares agradáveis e convidativos. Todos vieram dar um bom dia para o Rafael, me dando boas-vindas, me senti muito bem. Nada a ver com tudo que eu pensava sobre o lugar, né, sobre a religião, enfim. A sessão começou com muitas rezas, muitas orações. Eu vi que tinha um lindo buquê de rosas brancas em cima de uma grande mesa com uma bela toalha branca e vários copinhos com água. Todos tomaram seus lugares, os médiuns da casa, né? E nós ficamos de fora, sentados em bancos como os da igreja. Tudo dava ao lugar um ar de paz, de tranquilidade, uma música clássica de fundo, incensos. Me rendi a tudo aquilo e acabei dormindo no ombro do Rafael. Acordei quando ele me chamou para passar por um passe, pois poderia me ajudar muito. Meio grogue ainda, fui lá tomar um passe. Uma jovem da minha idade veio até mim e eu a vi fazendo gestos com as mãos e rezando baixinho, e do nada ela caiu no chão se debatendo e chorando. O reflexo que eu tive foi ajudá-la e do nada eu estava rodeada de gente me segurando para que eu não a tocasse. Ela olhava para mim com raiva e comoção ao mesmo tempo. E eu, sem entender, me tremia toda numa mistura de medo e excitação, sei lá, eu não sei nem explicar o que eu estava sentindo. Muito rápido pegaram ela e levaram para um quarto. Rafael já estava do meu lado e me levou para me sentar. E uma senhora chegou com um dos copinhos com água que estava em cima da mesa e me deu. Rafael me pediu que bebesse. Bebi e um senhor muito grande, de cabelos brancos, veio até mim e me convidou para que eu o acompanhasse até seu escritório. Eu acho, né? Pois tinha uma estante enorme, cheia de livros, papéis e quadros lindos. E foi direto ao ponto. Ele disse: desde quando você tem sido obsediada? E eu, sem entender, num surto de coragem e desespero, contei tudo nos mínimos detalhes. Foi quando ele me disse: você é médium. E eu respondi: não, sou não, eu sou católica. Ele riu e me perguntou se eu via vultos ou mesmo pessoas que desapareciam. Eu olhei desconfiada e respondi a verdade, que sim,
mas que isso era o diabo me testando. Mas eu sou filha consagrada de Maria, e eles vão embora do mesmo jeito do mesmo jeito que eles vêm, eles vão. E aí a notícia bombástica. O homem que você viu era o pai do Rafael. E a hora do seu relógio quebrado foi a hora que ele morreu na emboscada. Ana, eu não tinha contado sobre o relógio para aquele homem, apenas das aparições e as noites sem dormir. Ele era muito... o homem continuou falando. O pai do Rafael era muito católico, como você. E ele não conseguia acreditar no que aconteceu e estava desesperado. Viu em você uma porta aberta para se comunicar e pediu ajuda. Ainda bem que o Rafael te trouxe aqui. E agora ele está sendo bem amparado pelos nossos amigos espirituais de luz e será encaminhado. Não se preocupe, ele não vai mais te perturbar. Mas eu não posso garantir que isso não irá mais acontecer, pois, como eu disse, você tem uma porta aberta e todos os espíritos que você encontrar vão tentar se comunicar. Uns para pedir ajuda, mas existem outros espíritos que poderão aparecer para sugar as suas energias ou mesmo fazer você ver coisas nada bonitas. E eu lá, de boca aberta, ouvindo tudo isso, e a única coisa que eu consegui perguntar é o que eu poderia fazer para que eu não ficasse louca. E ele me respondeu: infelizmente a sua fé não acredita nessas coisas. E não estou falando isso para te fazer desistir de tudo, não. Mas é um fato. O que posso te aconselhar é continuar com as suas orações, com as suas rezas e de vez em quando vir aqui. Assim poderemos te descarregar e ajudar os espíritos que te seguem. Olha, a nossa conversa durou 2 horas e o coitado Rafael me esperava lá do lado de fora com 2 rosas brancas na mão, uma para mim e outra para a mãe dele. Quando eu saí, ele me olhava com os olhos arregalados, mas quando ele viu meu sorriso, ele também sorriu. Fomos para a casa dele e no caminho contei tudo, menos a parte do pai, pois eu não queria chocá-lo. Esperei estar na presença da mãe dele para contar. Chegando na casa dele, contamos tudo o que aconteceu e ela me disse que sentia que eu era médium, mas que nunca havia falado a respeito com medo da minha reação e tal. E então eu contei o que ele me contou a respeito do pai do Rafael. Nesse momento, ele finalmente desabou, o Rafael, né? Eu nunca vi ele chorar tanto. Era um choro de dor, de tristeza. Eu o abracei, meu ombro molhado de suas lágrimas, e então ele disse: obrigado. Graças a você, ele está num bom caminho agora e não sofre mais. Nessa hora, Ana, eu vi o que era ser médium de luz. Ajudar os espíritos necessitados e confortar a família desamparada ou até desesperada por sua perda. Depois desse dia, tudo mudou dentro de mim. Continuei a minha rotina na igreja, mas nada mais fazia sentido para mim lá dentro. E aos poucos eu fui deixando. Segui alguns anos o centro e a igreja, até que larguei a igreja e me consagrei ao espiritismo. Desculpa se ficou grande, eu escrevi várias vezes para tentar resumir ao máximo, mas se eu não explicasse alguns detalhes, ficaria estranho, ficaria sem sentido. Diz ao Mateus que eu enviei 2 vezes incompleto. Ok. Foi porque eu mudei de computador. E ele é muito sensível. E eu sem paciência com a tecnologia. Ah, tá. Um grande abraço a toda a família assombrada, muita luz e paz para todos. Muito obrigada, um beijo para você. Deixa eu só ver aqui. Ai, que legal. Legal, muito obrigada. Tava vendo. Muito obrigada. Bom, e aí, pessoal, muito interessante a história de como ela chegou, né, até o espiritismo, e eu acho que isso pode acontecer com muitas pessoas, de ter essa sensibilidade, essa mediunidade e não acreditar ou achar que tá ficando louco ou, né? Então, mas aí eu acho que
não sei, pode ser pior, né? Você pode se perturbar mais do que entender o que está acontecendo e saber lidar com isso. Mas aí vai da crença de cada um e, né? Como ela diz, aqui está a história dela de como ela chegou a isso e acho que tem muitas pessoas mais ou menos na mesma situação que ela, parecida pelo menos. Esse foi o relato de hoje. Se for comentar, deixa a sua história aqui também, se for comentar que seja com respeito e se quiser envie o seu relato pra gente também. Ok? Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui!